muitas vezes a nossa reação diante dos momentos difíceis, diante do caos, diante da crise, é de total falta de esperança, é de total incredulidade, ao ponto de afirmarmos que tudo está completamente perdido. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos: não há mais jeito, não há solução, não há uma saída. Nós agimos como o povo de Israel. Ezequiel 33, versículo 10 diz que esse povo repetia: nossos delitos, nossos pecados pesam sobre nós, como nós poderemos subsistir? Aquele povo olhava para a gravidade de sua própria situação, de sua própria realidade e não via nenhuma perspectiva de solução, nenhuma perspectiva de melhora. E é aqui onde eu quero falar com você sobre oásis. E diante do significado dessa palavra, eu quero trazer uma mensagem ao seu coração. Oásis é uma pequena região fértil em pleno deserto, uma pequena área coberta por vegetação graças à presença da água ali. Imagine você andando na imensidão do deserto. Debaixo dos seus pés tem um chão quente, seus pés estão queimando. Você olha para o horizonte e vê apenas dunas que tremulam sob o sol escaldante. A sua garganta está seca, as suas forças estão se esvaindo. E tudo o que você queria era encontrar água, era encontrar uma sombra para descansar. Mas ao passo que você continua a andar, você ao longe consegue ver uma área verde. E ao você ir aproximando, você consegue ver árvores frondosas, você consegue ver uma fonte, você consegue ver águas cristalinas ali. Então você mesmo sem muitas forças corre até aquele local, você se lança nas águas, se molha, bebe aquela água e depois descansa nas sombras daquelas árvores. Eu quero usar essa analogia para falar para você que nessa terra muitas vezes nós estamos andando num deserto, que é símbolo do sofrimento, da dificuldade, símbolo das doenças, símbolo dessa hostilidade que nós encontramos nessa peregrinação terrena. E diante dessa caminhada difícil, desse ambiente hostil e dificultoso de se andar, nossas forças começam a se esvair, a nossa esperança começa a diminuir, até mesmo por ver pessoas que ao nosso lado estão caídas, sem forças, desanimadas e alguns cadáveres, alguns que já morreram exatamente porque não acharam água, porque não aguentaram continuar. Então nós vamos desanimados mesmo assim, mas eu quero dizer para você que há um oásis em meio a esse deserto. E esse oásis é o próprio Senhor Jesus. É o nosso Deus que diz a palavra em Salmo 35, versículo de número 10. Em vós está a fonte da vida. Jesus diz em João capítulo 7, versículo 37 seguinte: se alguém tiver sede, venha a mim. Aquele que crê e beber da minha água, do seu interior manarão rios de águas vivas. É no Senhor onde nós podemos encontrar esta água que nos saciará completamente. Em meio a um ambiente totalmente desértico, a esse mundo onde nós às vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro e vemos violência, e vemos desgraça, e vemos tantas tragédias, vemos tantas doenças, olhamos para nós mesmos e não mais encontramos forças para seguir adiante. E é no Senhor onde nós realmente encontramos esse renovo, esse oásis. Tem uma palavra em Gênesis capítulo de número 21. Diz a palavra de Deus que havia uma divergência entre Sara e Agar, a egípcia. Diz a palavra que o filho Ismael, que a Agar tinha tido com Abraão, estava zombando de Isaque, o filho de Sara, com Abraão. Então Sara diz para Abraão expulsar aquela escrava. E fez assim Abraão. No dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou pão e um odre de água e deu-os a Agar, colocando-os às suas costas, e despediu-a com seu filho. E ela partiu errando pelo deserto de Betsabeia. E ao continuar nesse deserto, a palavra de Deus diz que acabou a água do odre, então ela deixou o menino num canto e ela foi assentar-se em frente à distância de um tiro de flecha, porque ela dizia: não quero ver o meu menino morrer.
Então Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo: que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino e segura pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço onde foi encher o odre e deu de beber ao seu menino. Veja que Agar, depois que a água acabou, ela estava totalmente sem esperança. Ela deixou o menino de um lado e foi assentar-se à frente, porque ela diz: eu não quero ver a morte do meu filho. E é onde o Senhor aparece para ela, dirige uma palavra de encorajamento e abre os olhos dela para que ela veja que não está tudo perdido, que há um poço diante dela de onde ela pode retirar água para saciar o seu filho e até mesmo a si mesmo. Tem uma outra palavra em Êxodo, capítulo de número 15. Logo depois que Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e os dirigiu para o deserto de Sul, eles caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. E no versículo de número 27 diz: e chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto às águas. Esse é o Senhor, que faz com que haja fontes abundantes no meio do deserto e que haja vegetação em meio ao deserto. A palavra de Deus diz em Isaías 41, versículo 17: ó infelizes que buscam água e não a encontram, e cuja língua está ressequida pela sede, eu, o Senhor, os atenderei, eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Sobre os planaltos desnudos farei correr água e brotar fontes no fundo dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra árida em fontes. Plantarei no deserto cedros e acácias, murtas e oliveiras, a fim de que saibam a evidência e pela observação compreendam que foi a mão do Senhor que fez essas coisas e o Santo de Israel quem as realizou. Talvez você esteja achando que não há mais solução, que não há mais saída. Talvez você esteja considerando se encontrar no meio de um deserto. Mas o Senhor vem trazer uma palavra a mim e a você, dizendo que no meio do deserto Ele faz nascer o improvável e o impossível. Deus abençoe sua vida. Até o próximo tema.